Você quer aprender a fazer 4 sabores de bolo de pote com apenas uma massa e um tipo de recheio? Então vem comigo! Oi pessoal, bem-vindos de novo por aqui. Meu nome é Janiérica Moraes e esse é o meu canal Confeitaria Simples. Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer 4 sabores de bolo de pote com apenas uma base de recheio e uma base de massa. Mas antes de começarmos esse vídeo, já deixa o seu like para que o YouTube compartilhe esse vídeo com muitas pessoas, ajudando muita gente. E já se inscreve no meu canal, porque aqui eu deixo a confeitaria realmente simples para você. E sem mais delongas, vamos logo começar essa receita. Vamos lá? Para começar essa receita, vamos precisar dos seguintes ingredientes: 150 gramas de manteiga ou margarina, 200 gramas de açúcar triturado ou refinado, 3 ovos grandes, 250 ml de leite, 270 gramas de farinha de trigo sem fermento, 10 gramas de fermento em pó e 1 colher de essência de baunilha. Para começar a receita, é importante que todos os ingredientes estejam em temperatura ambiente. Vamos começar acrescentando a nossa margarina. Vamos acrescentar também o açúcar e misturar previamente esses ingredientes com a espátula. Lembrando que se você não tiver uma batedeira planetária, você pode bater essa massa em uma batedeira de 2 ganchos, não tem nenhum problema. Depois de fazer essa mistura prévia com a espátula, vamos começar a usar a batedeira. Nós vamos bater o açúcar e a margarina até que vire um creme claro. E para isso vamos ligar a batedeira em velocidade média. Passado um tempinho, eu vou pausar a minha batedeira para que eu possa raspar com a espátula as laterais para garantir que o meu creme de manteiga vai ficar totalmente uniforme. Feito isso, vamos voltar a bater o nosso creme. Nosso creme de manteiga está pronto. Vejam que a cor dele mudou e agora ele é um amarelo clarinho. Além disso, ele passa a ter uma textura bem cremosa. O seu creme de manteiga chegando a esse ponto está pronto. Vamos para a próxima etapa, que é adicionar os ovos. Eu vou ligar a batedeira em velocidade baixa e vou acrescentar esses ovos um a um. Vou acrescentar o primeiro ovo e só vou acrescentar o próximo quando esse estiver totalmente misturado à massa. Quando o ovo desaparecer na massa, você já pode acrescentar o outro ovo. E assim por diante até acabarem os ovos. Acrescentei todos os ovos. E agora eu vou dar uma raspada nas laterais para tirar todo o creme de manteiga que está preso nas laterais. Assim a minha mistura vai ficar mais uniforme. Raspei bem as laterais do bowl e já podemos voltar a bater a nossa massa. Vamos deixar essa massa batendo por 10 minutos em velocidade alta. E no processo, se você achar que deve raspar novamente as laterais, você pode fazer. Esse é o momento de acrescentar também a essência de baunilha.
Passados os 10 minutos, a nossa mistura está pronta e as demais etapas a gente vai realizar à mão. Utilizarei para isso um fouet e também uma peneira para peneirar os secos. Vamos começar adicionando um pouco da farinha. Peneirar a farinha vai evitar que fiquem gruminhos na sua massa e também vai deixar seu bolo aerado. Com a farinha peneirada, vamos misturar lá o restante da massa com o fouet com movimentos leves, sempre de cima para baixo de forma leve para não desenvolver o glúten da farinha. Se você desenvolver o glúten, o seu bolo vai ficar solado, ou seja, pesado. Nessa etapa, nós vamos ficar alternando a farinha e o leite. E vamos continuar misturando sempre em movimentos leves. As duas últimas partes de farinha que eu for acrescentar, eu vou colocar o fermento. Vou acrescentar esse fermento de 2 vezes para garantir que ele vai se espalhar por toda a massa. A nossa massa de bolo já está pronta. Percebam que ela fica num ponto que ela nem fica líquida demais, nem grossa demais. Mas quando eu levanto o meu fouet, fica o desenho do fouet nessa massa. Com a nossa massa pronta, vamos untar a forma e para isso eu vou untar com margarina ou manteiga. Vou untar somente o fundo da forma. Percebam que a lateral da nossa forma não está untada, apenas o fundo. Isso porque eu quero que o meu bolo cresça bem retinho e não crie aquela barriga por cima. Eu cortei o papel manteiga do tamanho da minha forma, que é uma forma de 18 centímetros. E vou grudar essa folha de papel manteiga no fundo da forma. Agora já podemos colocar as nossas massas no forno e o meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. É muito importante que quando as suas massas ficarem prontas, o seu forno já esteja pré-aquecido há pelo menos 20 minutos. Agora vamos colocar os nossos bolos no forno e aguardar pelo menos 40 minutos para poder abrir esse forno. Os meus bolos demoraram em média de 50 a 60 minutos para assar, mas isso depende de cada forno. Para saber se os nossos bolos estão prontos, com um palito de dente você vai espetar no meio desse bolo. E se sair bem limpinho, o seu bolo está pronto. Você já pode desligar o forno. Agora você vai deixar os bolos esfriarem em cima do fogão por pelo menos 30 minutos para poder desenformá-los. Passado esse tempo, eu vou colocar o meu bolo para terminar de esfriar em cima de alguma superfície. Aqui eu estou utilizando o fundo de uma forma e vai forrá-la com um plástico ou com um papel manteiga. Esse é o nosso bolinho ainda morno e nós vamos colocar esse bolinho em cima desse plástico. E vamos retirar o papel manteiga que colocamos no fundo da assadeira. Agora vamos deixar os bolos esfriarem completamente. Nossos bolos já esfriaram e eu quero mostrar para vocês o quanto esse bolo ficou retinho. Vejam que o topo do nosso bolo não tem aquela barriga, ele é bem retinho em cima. Isso se deve ao fato da gente não ter untado as laterais da nossa forma. Vejam também o quanto nosso bolo ele é fofinho.
Lembrando que eu utilizei uma forma redonda para assar esse bolo, mas você pode utilizar qualquer uma. Com a nossa massa de bolo pronto, vamos começar a fazer o recheio e para isso vamos precisar de uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite e vamos colocar os dois em uma panela de fundo grosso. E vamos misturar bem os dois ingredientes. Feito isso, vamos levar o recheio para o fogo até que ele engrosse. E o ponto do nosso recheio é quando ele engrossa um pouco, como se fosse em um ponto de papa. Percebeu que esse recheio chegou num ponto que engrossou só um pouco? Você já pode desligar, porque nós queremos um recheio que seja mole para deixar o nosso bolo de pote cremoso. Lembrando que nós queremos um ponto mole e não líquido, então cuidado para não tirar antes do ponto. Coloque o recheio para esfriar em um refratário e coloque um plástico por cima para evitar que se crie uma película em cima do recheio. Com a massa e recheios frios, eu vou começar a montar os bolos de pote. Vamos começar a montagem pelo sabor de abacaxi caramelizado. Para começar, eu vou fazer uma camada bem fininha de recheio no fundo do meu pote. Vejam que eu só forrei o pote com recheio. E agora vamos colocar uma camada de massa do bolo. Vejam que eu cortei a minha massa em discos bem fininhos e também na forma circular, no mesmo tamanho do meu pote. Para cortar esses discos, eu utilizei o meu pote como referência. E agora vamos umedecer a massa com a calda de leite condensado. O próximo passo é colocar o abacaxi caramelizado e eu vou deixar a receita desse abacaxi e também da calda de leite condensado aqui embaixo na descrição. Vamos colocar uma camada bem generosa de abacaxi e é super importante que esse abacaxi fique bem à mostra nas laterais do bolo de pote. Isso vai trazer a beleza do bolo de pote e também caracterizar o seu bolinho. Agora vamos colocar um pouco mais de recheio cobrindo esse abacaxi. Vamos adicionar mais uma camada de massa e repetir o processo umedecendo essa massa. Vejam que eu coloco só um pouco de calda, porque minhas camadas de massa são bem fininhas. E por último, vamos colocar mais recheio para finalizar o bolo de pote. Aqui eu coloquei uns pedacinhos de abacaxi só para finalizar. E é só tampar o bolo de pote, porque ele já está pronto. Observem como esse bolo de pote é bonito e a lateral dele fica super linda. As camadas de recheio e massa estão bem definidas. O nosso próximo bolinho é de brigadeiro branco com morangos. E aqui vamos seguir o mesmo passo a passo do bolo de abacaxi. Percebam que quando se trata de frutas, a gente sempre coloca essas frutas em contato com a massa do bolo, porque elas vão soltar um pouco de calda. Então é muito importante que você coloque ela sobre a massa do bolo. É importante que o seu morango esteja bem higienizado e esse bolo de pote seja consumido no mesmo dia. Isso porque, diferente do nosso abacaxi que foi caramelizado, aqui o morango está in natura, então ele precisa ser consumido no mesmo dia para não estragar. E depois de colocar uma boa quantidade de morangos, vamos colocar o recheio.
Nosso bolo de pote com morangos está finalizado e agora vamos fechar. Lembrem sempre que a beleza dos bolos de pote estão nas laterais, então capriche. E o próximo bolo de pote é o de ninho com Oreo e para isso eu vou pegar o nosso recheio e colocar leite ninho. A medida de leite ninho é de 3 colheres para 1 caixa de recheio. Aqui eu estou usando apenas 1/3 de uma caixa, então coloquei 1 colher. E não tem segredo, é só misturar. E vejam que recheio mais bonito. E se você está gostando desse vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo, eu vou amar ler. Além disso, já deixa o seu joinha para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante por aqui. E já se inscreve no meu canal para você ficar por dentro de todas as receitas. Com o recheio de leite ninho pronto, já podemos começar a montagem. Inicialmente, vamos começar fazendo do mesmo jeito dos outros bolos de pote. Como não temos frutas nesse bolo de pote, depois de a massa vamos colocar uma camada fininha de recheio. Depois de fazer essa camada, vamos quebrar alguns biscoitos e colocar por cima do recheio. Vejam que eu piquei esses biscoitos grosseiramente e estou colocando também bem nas laterais para que eles fiquem bem visíveis. E por cima dos biscoitos vamos colocar um pouco mais de recheio. Agora é só continuar o processo colocando a massa, calda e finalizando com o recheio. E olhem a lateral desse bolo, vejam que as camadas estão bem definidas. Um bolo de pote não pode ser bagunçado. Por fim, vou colocar um pouco de leite em pó e colocar metade de um biscoito para dar um charme nesse bolinho. Percebam como esse bolo fica super lindo. E para finalizar a nossa série de bolos de pote, vamos terminar fazendo o de leite ninho com Nutella. Começamos colocando um pouco do recheio de leite ninho que fizemos anteriormente e depois vamos colocar um pouco de Nutella. Colocada a Nutella, vamos seguir acomodando a primeira camada de bolo. E depois de colocar o recheio de leite ninho, nós vamos colocar mais Nutella. É importante lembrar que se você está fazendo um bolo de leite ninho com Nutella, então você precisa colocar uma boa quantidade de Nutella. E depois da Nutella, colocamos mais uma camada de bolo. E finalizamos com mais recheio de leite ninho e Nutella. E o nosso pote de ninho com Nutella está pronto. Os nossos 4 sabores de bolo de pote estão prontos. Vejam que com apenas uma massa e uma base de recheio nós conseguimos fazer 4 sabores e você pode fazer muito mais que isso. Observem também a importância das camadas de bolo de pote estarem bem definidas. Esse é um ponto a realmente frisar, então não deixe que o seu bolo de pote seja uma bagunça no pote. E por fim, vamos abrir esse bolo de pote de morango. Ao abrir o potinho, a gente já percebe que não tem miséria de recheio.
E ao tirar a sobremesa com uma colher, a gente percebe que veio recheio, morangos e bolo. Vamos tirar mais um pouco para vocês verem que é bem uniforme. E olhem só essa maravilha, é de dar água na boca. Então é isso, pessoal, esses foram os nossos bolos de pote deliciosos e com apenas um recheio e uma base de massa. E se você ainda não assistiu o vídeo em que eu te ensino a fazer 3 sabores de coxinha de morango, eu vou deixar ele aqui nos cards e também na página final desse vídeo. Então é isso, pessoal, até a próxima receita e tchau, tchau!